Nós estamos continuando a segunda parte com a explicação da criança ferida sobre a rejeição. Na infância, essa rejeição, ela pode ter sido algo de forma muito claro, vindo da mãe, ou do pai, ou de outras pessoas próximos a essa criança, responsáveis pela sua formação e seu desenvolvimento. Mas, normalmente, muitas outras vezes, essa rejeição ela não foi visível, ela não foi fácil de ser identificada, porque ela pode ser oculta ainda em atitudes preconceituosas ou podem ter estruturas dentro do modelo cultural e social, de classes, de cores, de raças, e que elas passam, às vezes, despercebidas pelo nosso discernimento. É possível também estar em formas de violência física, emocional e mental. Para a criança, esses eventos, eles podem ser interpretados como uma invalidação de quem é na sua essência mais pura, ou seja, ela toma para ela, na personalidade e essência dela, que ela é uma pessoa que realmente ela não tem valor, que ela não é aceita e benquista nos meios, não é bem vista para as pessoas. E ela cria inconscientemente um padrão de autorrejeição. E ela vai crescer, às vezes, como um adulto que vai estar em meio às pessoas, mas ela mesma vai se sentir rejeitada pelas pessoas. E às vezes as pessoas nem estão nessas intenções, mas no mental dela, ela assume que as pessoas estão rejeitando ela. De forma que ela é castigada por expressar quem ela é. Ela se sente profundamente rejeitada, ou seja, quando ela vai falar, quando ela vai se colocar, ela é castigada por falar. Ai, você não deve falar, fica quieto. Quem pediu a tua opinião? Falas, outras falas, sejam elas ríspidas ou até mesmo através de falas educadas também. Essa é uma ferida emocional que fala sobre aqueles momentos de insuficiência na infância. Então, muitos pais, eles não conseguiram praticar o afeto, né, ativo com seus filhos, ou não demonstraram esse amor de forma constante, algo que também criou lacunas emocionais, né, no crescimento dessa pessoa. Alguém que se desenvolve sem receber um afeto direto de pessoas mais próximas, ele vai crescer com uma insegurança, problemas de autoestima e até de confiança. Além disso, o ambiente escolar, ele também pode ter grande influência nessas feridas emocionais de rejeição, porque a criança rejeitando sempre a criança e negando afeto a ela. Então, o ambiente, a classe, os professores em algumas situações, os colegas, o bullying, hoje que nós chamamos pelo bullying, adultos que cresceram com essa situação na bagagem, tem essa bagagem, tem muita tendência a ter medo de se relacionar, muito ter medo de se relacionar, porque no interior dele, ele tem um medo de não ser bom o suficiente, ou porque também que ele não consegue lidar com essa ferida de rejeição. É uma dor que, para ele, vai ficar sempre aquela situação, mas deve ter alguém melhor. Essa pessoa vai escolher alguém melhor. Imagine que ela vai ficar comigo. Sempre ela vai se sentir rejeitado, menor, né? Sempre menor. A rejeição ela é dolorosa e quando ela é sistematizada, acaba tendo muito forte esse sentimento de insegurança. O que que é a insegurança? É o oposto da segurança, tá? Então, o que que é a segurança? É o apoio, é a confiança, é a certeza que eu posso ser acolhido da maneira que eu sou no ambiente que eu estou. Mas se a pessoa vem e te poda, eu vou dar a seguinte situação, vamos supor que as pessoas, a mulher na vida adulta está com um namorado, e ela faz uma ligação para o namorado diz assim, ó, eu estou aqui, vamos supor que as minhas filhas, né? Aí a pessoa do outro lado só pergunta, mas você poderia ter me chamado, se quisesse, você poderia ter me chamado, eu ia nessa casa. E a pessoa já diz, pelo amor de Deus, você não mudou nada. Ele já sente um sentimento de controle. E ao mesmo momento que ele fala, a outra pessoa já se sente rejeitada, magoada, entenderam? Que não é o outro, muitas vezes, mas a forma que a pessoa acolhe essas palavras, ela recebe essas palavras, ela tende a se rejeitar, a se sentir-se inferior a tudo e a todos.
As questões de carinho e compreensão, que eram fundamentais para que a criança se desenvolvesse adequadamente e com segurança, não houveram, né? Então, houve essas lacunas, essas falhas, até mesmo a questão do amor incondicional materno. Não houve. Então, quando adulto, dificilmente ela vai se alegrar com as situações, ela vai se sentir insatisfeita por suas conquistas, não consegue se sentir alegre, feliz com essas conquistas, vai ter dificuldade, né, da sua relação com os demais, em todas as esferas da sua vida, porque ela se sentir rejeitado pode ser uma das emoções mais impactantes que ela pode estar vivenciando. Isso acontece porque ela vive em um mundo, né, nós vivemos em um mundo de meio coletivo, onde as trocas interpessoais, elas são constantes, e elas são muito importantes também para o nosso desenvolvimento. Isso, na nossa visão de família, ela interrompe ou impede que o fluxo aconteça das relações. Por quê? A rejeição impede que as relações se fluam com naturalidade. Quanto mais íntimo é o círculo, então, quanto mais íntimo é esse círculo afetivo, onde acontece a rejeição, a dor e as consequências podem ser intensas, podendo inclusive levar a sérias experiências que trazem esse complexo de rejeição. Acho que a pior coisa, gente, é isso, quando você tenta até mesmo ainda acolher a pessoa e dizer para ela que está tudo bem, que ela pode se sentir segura, mas a pessoa ela não consegue confiar. A pessoa não consegue receber do outro essa leveza e essa tranquilidade, porque para ela parece que sempre está faltando algo. E parece assim que, devido a essa insegurança, você pode tentar de tudo, mas se ela não for lapidada no seu interior, ela vai continuar resistindo a toda essa informação. A memória que passa desde a primeira dor, que molda essas experiências, ela cria um padrão de expectativas negativas e repetições muito dolorosas ao longo da vida. Então, a ferida da rejeição, ela sente, como é que a pessoa se sente? Rejeitada e fugitivo. Ela precisa fugir das situações. Ela não consegue, até mesmo com questões de elogio, ela não consegue receber essa exposição. Ela sente essa rejeição na própria barriga, no útero da mãe. O que é essa rejeição? Porque a conexão da mãe com os filhos, ela é muito forte. E todos os pensamentos que a mãe está tendo e passando as emoções, a carga emocional, passa para o filho. E muitas vezes essa rejeição foi uma gravidez não programada, algo que não havia sido condicionado à situação, os medos do futuro, a ansiedade, a própria insegurança, os problemas da mãe, a rejeição do pai desse filho. Quantas famílias aí que foram mães solteiras, que houve essa própria rejeição e ela trouxe essa criança, então ele já tem uma rejeição no útero. Filhos como instrumento de manipulação, teve seus filhos somente para barganha, para troca, para manipulação, para o financeiro, para segurar, entre aspas, achando que segura um relacionamento, isso não acontece. Devaneios, a cabeça, então, fica no mundo da lua, a pessoa que fica, se sente rejeitada, ela entra em devaneios, porque ela está no mental dela, o mental dela está consumindo ela, e começa aqueles zilhões de pensamentos, aí ela vê as pessoas conversando, ela vê o fora, e ela se sente uma caixinha fora do baralho. Até a lei da permanência entra aqui também, porque, e do pertencimento, né, a lei do pertencimento, eu preciso pertencer, saber me fazer parte desse meio, mas se eu sou rejeitado, eu não sou acolhido, eu não sou visto, a cabeça dessa pessoa, ela entra em paranoia. Ela faz comparações demais com o outro. Por quê? Eu preciso comparar com o outro porque eu não sou bom o suficiente. Traz a comparação com as pessoas, se compara, sendo que a única pessoa que ela devia se comparar é com ela mesma, mas ela se compara com a outra, com o outro, com a profissão, com o dinheiro, com tudo ela se compara. E ela se menospreza mais ainda. Ela não se sente capaz de executar as coisas ou os trabalhos. Se é, às vezes, para ela subir de nível, subir de cargo, se expor, até mesmo falar, colocar a sua voz, ela não consegue.
ela vai ter um sentimento profundo de rejeição, de insuficiência, de incapacidade. Ai, imagina que eu vou conseguir. Por exemplo, você tem um cargo, alguma coisa, ela já fala, meu, mas eu não aprendi isso, eu preciso estudar mais, eu não tenho capacidade, eu não sei nem como fazer, como é que eu vou fazer isso? Então, e várias outras dúvidas. Sempre surge dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom o suficiente? Será que é para mim? Aí ela olha outra pessoa, se tiver ainda, digamos, 3 mais pessoas concorrendo a um cargo ou fazendo outra coisa, aí sim que ela se coloca e ela vai entrar numa comparação tão alta e ela já desiste. Ela nem sequer faz, ela nem sequer tenta, ela já desiste. Ela já prefere puxar o freio de mão e fica por aqui mesmo. Por quê? Pelo medo de ser exposto, medo de ser mais rejeitado ainda. São pessoas que ficam preocupadas o tempo todo com a atenção do outro. Será que eu não estou incomodando? Será que está bem assim? Ai, será que eu vou ir na casa da pessoa? Será que eu não estou incomodando? Digamos, você vai visitar alguém. Ai, gente, será que a gente não está incomodando você? Podemos ficar? Ou vai falar com a pessoa, vai falar com o chefe, precisa falar alguma coisa com o marido, sei lá, qualquer situação. Ai, será que eu não estou incomodando? Meu Deus, você entendeu que ela não consegue se ver como um ser que também é valorizado nessa existência, nessa realidade? É um menosprezo enorme. Quando alguém a interrompe, ela não consegue falar mais. Então, se essa pessoa está falando, exemplo, você está falando comigo, vamos supor que eu tenho essa situação. Aí alguém vem e me interrompe. Ah, eu tô falando isso aqui. Ah, Margot, você não sei o quê. Não pode continuar falando. Daí a pessoa, você pode continuar falando. Não, daí só que na cabeça dela, sabe o que ela tá falando aqui agora? Ah, você já me interrompeu? O que eu vou falar mais agora? Você já me cortou? Você quer que eu fale mais o quê? Né? Entende, gente? Mas é no sentimento de ela assimila que tudo aquilo que ela diz não tinha importância. Como ela vê que tudo aquilo que ela diz não tinha importância, ela encerra o assunto ali, ela não fala mais. Ela evita omitir, dar opinião. Ela evita dar opinião. Com medo, receio do que os outros irão ter que ouvir. Porque já que os outros não vão ouvir ela mesmo, então ela também não vai falar. Aquela pessoa muda, calada. Então, para que falar? Ela também com receio de desagradar o outro. É o síndrome da boa menina. Sabe a síndrome da boa menina? Fica quieto, caladinho, no teu canto, não fala, não enche o saco, não existe, obedece, cumpre e faz. Vegeta. Tá bom? Vegeta que é o melhor para você. Vegeta tá excelente. Gosta, tipo de roupa que essa pessoa gosta. Pessoa que tem síndrome de rejeição. Qual é o tipo de roupa que normalmente ela utiliza? Roupas escuras ou neutras para passar despercebido. Para que, de preferência, ninguém veja ela. Para ela não ser vista, não ser notada. É uma autodefesa do julgamento e de ser rejeitada novamente, porque essa ferida é muito latente. E ela não soube trabalhar, isso dói. São pessoas perfeccionistas, pois ela se cobra tanto que se assemelha como uma criança criticada. Ela teme a rejeição. Ela mesma se cobra. Ela se cobra tanto porque ela foi muito criticada e às vezes foi uma autocrítica também. Sempre coloca a seguinte situação, porque como a criança ela pega a culpa e ela assume a responsabilidade pela vida dos pais, pelos problemas que estão na vida dos pais, essa criança também, ela pode ter sido criticada ou ela mesma se autocritica, se julga e se penaliza. O dito amadurecer muito rápido faz com que ela entre numa anulação de quem ela é, do que ela gosta, do que tem-se nessa realidade para ela viver. Então, ela cria, assim, vários e inúmeros bloqueios. Gasta muito tempo com tudo que faz. Demora demais para fazer as coisas. Ela é muito detalhista com medo do julgamento. Medo de ser criticada, de ser rejeitada por algum suposto julgamento, desaprovação, caso ela não faça algo que foi bem feito. Então, ela precisa ser muito perfeita, tem que ser muito bem feito para ninguém poder rejeitar ela. Tende a fugir dos problemas ao invés de enfrentá-los. Se enfrentar os problemas, se alguém faça ela enfrentar os problemas, ela vai entrar em pânico. Tem sudorese.
sudorese nas mãos, falta de ar, muito nervosismo, tem medo de enfrentar as situações que não sabe como agir. Costuma de ser assim, ó. Só de pensar que eu vou ter que encontrar com a minha mãe, com meu tio, com fulana na rua, eu entro em pânico. Entrar em contato, aquele contato zero, sabe, de você estar em contato zero, faz com que ela entre em pânico, de ter que a pessoa tem que procurar ela. Se ela pegou e se excluiu, se esquivou de alguém, e tá com aquele contato zero, ela entra em pânico se alguém ter que vir entrar em contato com ela. Só de pensar em falar assim, ó, eu vou parar de fumar, ela já entra em pânico. Só de pensar, eu vou parar de comer chocolate ou qualquer outra coisa que é a muleta dela, ela entra em pânico. Tem muito medo de ter medo. De lidar com situações de conflito, então, meu Deus, situações difíceis de se lidar, para ela é impossível isso. Tem muitos lapsos de memória. Ela tem uma conexão com medo exacerbado demais. O medo que causa branco, o esquecimento, a falta de habilidades sociais, o medo de falar em público, então, vai dar um branco nela gigantérrimo. Então, muitas das vezes que você passou por situações que te dava branco, falta de ar, fobias sociais, medos de falar com as pessoas, são feridas de rejeição que há no teu interior. Que você foi rejeitada pela família, que você foi rejeitada pelos pais, que você foi rejeitada pelo seu cabelo, que você recebeu crítica, que você não foi vista, que você não foi acolhido, que os pais estavam fazendo outra coisa e você foi pedir, você foi falar alguma coisa, os pais falaram agora não, depois eu vejo, e sempre deixavam você para depois, sempre parece que esqueciam de você, era primeiro para os outros irmãos e depois para você, você sempre recebia os restos das outras pessoas, recebia o resto dos irmãos, recebia o usado, então se viu assim, ó, tanto faz, né, se criou-se, estava comendo, alimentando, tinha comida e vestia alguma coisa, estava suficiente, o resto não importava. Então uma ferida de rejeição muito grande. Ela não sabe onde que estão as coisas. Perdida, a mente dela meio perdida. Ela se rejeita e faz projeção das suas rejeições nas outras pessoas. O que eu vou deixar bem claro também aqui para vocês é o seguinte. Neville Goddard, ele já dizia o seguinte: as pessoas apenas falam o que você diz para você internamente. Então, se você tem essa ferida que quando você está em meio às pessoas, você já projeta na tua mente, ai, o que será que eles estão fazendo? Eles nunca me convidam para nada, eles nunca me chamam. Ah, eles nunca me chamam, nunca fazem isso, nunca aquilo. Você tem uma ferida de rejeição. Você tem uma ferida interna que você precisa da aprovação das pessoas, até mesmo situações que a pessoa diz assim, por que será que eles nunca nos convidam para fazer algo? É sempre o fulano, é sempre o ciclano, é porque essa tua ferida energeticamente, as pessoas estão comprando como você se rejeita e você não consegue agir com naturalidade, conversar, ser você, ser espontâneo. Você tem medo de colocar medo de ser, as pessoas também compram isso para você e agem assim com você. Quantas dessas falas, elas são pertencentes ao seu dia a dia? Eu sou tímido, eu não consigo. E se não gostarem de mim? É muito difícil. Isso é demais para mim. E se ninguém prestar atenção? Ah, eu sou muito novo, eu sou muito velha. Eu não estou preparada, eu preciso estudar mais. Ah, o que sei é pouco, o que sei é básico demais. O que eu tenho para falar não vai ser interessante para ninguém. E se alguém me criticar? E se me der branco? E se eu errar? O que vão pensar de mim? Eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo de travar e não conseguir falar. Eu tenho medo de parecer ridículo. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho dom. Eu não sou boa o suficiente. A ferida da rejeição é uma ferida que, sim, ela pode ser curada. Saber lidar com esse sentimento e resignificá-lo é a grande chave para o seu crescimento, que pode te permitir ter uma nova consciência, um novo crescimento, uma nova possibilidade. Como que nós tratamos a ferida da rejeição? Voltando à sua essência,
voltando à sua criança interior, acolhendo essa criança interior, trazendo para você esse amor próprio incondicional que ele existe dentro de você, entendendo que o seu padrão mental pode ser trocado e aceito e transformando todas essas informações. Porque qual é o oposto de ser rejeitado? É o acolhimento. E é esse acolhimento que talvez você não recebeu lá na infância, não recebeu dos seus genitores, mas que através das ferramentas energéticas, nós fazemos você voltar à sua essência. Você, com a desprogramação neurobiológica, nós tiramos esses caminhos neurais viciados, transmutamos todas essas informações e colocamos uma nova informação, um novo padrão mental nas suas células. E nós levamos você até o momento dessa criança que não estava sendo acolhida, se sentia rejeitada, magoada, para que você possa crescer agora com leveza de alma, sabendo se expressar, sabendo ser aceito e sabendo ser amado tranquilamente. Que eu espero você para as nossas aulas, para as nossas transformações, para os nossos cursos, se você deseja saber mais, transformar esses padrões e é possível modificar em transformar, entre em contato, beijo de luz no seu coração. Sucesso!